pessoal, na quinta questão você tem aí, né, também o pedido do gráfico para o perfil energético, só que agora é a adição do HCl ao propeno. Então, pessoal, para a gente encarar esse probleminha aqui, a gente vai fazer um gráfico também, só que a gente vai ver que é muito semelhante, tá? O que acontece? Vamos lá. O propeno, né, pessoal, é esse cidadão aqui, né? Então você tem três carbonos e tem uma dupla ligação. CH2 dupla CH, CH3. Esse é o propeno. Então ele vai reagir com HCl e o HCl vai se adicionar à dupla. Aqui claramente a gente já tem duas possibilidades, né? Tem duas possibilidades. Uma primeira é a seguinte, é o HCl, desculpa, CH2, CH, CH, CH3, deixa eu colocar aqui, CH2, CH, CH3. Uma das possibilidades é exatamente o que? O HCl se adicionar com o cloro na ponta e o hidrogênio aqui, certo? Então vai quebrar a ligação e aí o hidrogênio e o cloro e o hidrogênio. E a outra possibilidade é exatamente o contrário, o hidrogênio aqui e o cloro aqui. Em notação bondline a gente tem isso, né? O 1-cloropropano, né? E o 2-cloropropano, né? O cloro aqui na posição 2. Então, o que acontece? Qual dos dois produtos que é preferível, que vai acontecer, que é mais estável, que é mais provável? Então, mais na frente, a gente vai estudar a adição à dupla, a gente vai ver o seguinte, existe a chamada regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov, ela diz o seguinte, ela é um enunciadozinho simples para uma coisa que a gente vai entender facilmente. Ela diz que o hidrogênio, né, o eletrófilo, quando ele vai adicionar a dupla, ele vai atacar o carbono mais hidrogenado, que é esse aqui. Nada mais é do que o seguinte, pessoal. Óbvio que se o H atacar esse aqui, eu vou ter isso aqui, CH2, né? A dupla vai sair aqui e o H+ vai ser pego, né? Então vai ficar H, CH, esse aqui ficou positivo, perdeu seu elétron, CH3. A outra possibilidade é o que? É eu ficar com CH2, CH2, CH3, o H foi pego aqui, né? A dupla veio aqui e ele pegou o H+ aqui. E aqui ficou positivo. O que acontece? Nós estudamos antes e nós vimos que os grupos R, né, que a gente chama de radicais alquila, que são derivados dos alcanos pela perda de hidrogênio, né, pela a colocação de uma valência, né, retirada de um hidrogênio. Esses grupos alquila, eles exercem efeito indutivo mais I, ou seja, eles empurram elétrons para um determinado centro, né, carente de elétrons. Então aqui você tem um CH3 e aqui um CH3. Esses dois grupos, eles são doadores de elétrons. E aqui, né, que são dois grupos metis, né, pessoal, CH3, e aqui o grupo etil, ele também é doador de elétron. No caso, quando você tem a formação desse carbocátion secundário, ele sempre vai estar ligado a dois grupos, né? No caso, o derivado de hidrocarboneto, ele vai ser um carbocátion secundário, ele vai estar ligado a dois grupos, ele é secundário, e um primário está ligado a apenas um. Então, esse aqui, ele é mais estável. Então, a regra de Markovnikov nada mais é do que isso, né? O hidrogênio se adicionou no mais hidrogenado, porque o menos hidrogenado, que tem mais grupos substituindo, é onde vai ser formado o carbocátion. E aí esse carbocátion é formado e ele é mais estável porque tem mais grupos doadores de elétrons. Lembrando que para aliviar essa carga positiva eu preciso de doadores. Aqui eu só tenho um e aqui eu tenho dois, então esse aqui é mais estável. Então, no mecanismo de reação do do propeno com o HCl, a gente tem principalmente o seguinte: o H+, o meio é ácido, né, pessoal? Você tá lá, HCl é um ácido fortíssimo. Então você tá lá o H+, ele vai atacar aqui e a dupla pega aqui, né? Uma seta dupla. Então fica CH2, o H
CH mais CH3. Pessoal, algumas situações mais na frente a gente vai ver que em algumas situações você pode até haver migração. Vamos supor que tivesse um outro carbono aqui, ele poderia até migrar, um outro metil, ele poderia até migrar para cá. Não, desculpa, estou falando besteira, pessoal. Isso poderia haver uma troca para que houvesse a formação de um carbocato terciário. Isso a gente vai ver mais na frente. O carbocato terciário é ainda mais estável ainda, né? Então, esses são os chamados rearranjos de Wagner, Mirvine. Isso a gente vai ver mais na frente. Então, o que acontece? Esse carbocátio secundário, por sua vez, ele é um intermediário mais, né? Vou chamar que ele é um intermediário estável. Intermediário relativamente estável, né? Por conta dessa doação de elétrons que eu falei para vocês. E aí ele reage prontamente com o Cl-, né? Com o Cl- que se adiciona aqui, e aí você vai ter o CH3, CHCl, CH3, certo? Então esse composto, o 2-cloro propano, ele vai ser formado basicamente assim. Se você pegasse, por exemplo, a adição de água, pessoal, adição de água aqui, uma hidratação, você teria, vamos botar água assim, né? Mais menos. O que ia acontecer? O que iria acontecer? A água, o hidrogênio ele iria para cá, e aqui o H+, e o H- para cá, certo? Então você ia ter isso aqui, CH2, CH3, HOH. Isso seria acelerado muito se você fizer isso em meio ácido. Por quê? Porque o meio ácido, primeiro o H+ está lá, o eletrófilo vai lá e ataca a dupla aqui na preferencial, na posição preferencial, e forma o carbocátion, né? Forma o carbocátion estável que prontamente reage com a água. A água depois ataca como nucleófilo, né? A água depois atua como nucleófilo, porque aqui está um núcleo, né? Um centro positivo, vazio de elétron, entra lá, e aí depois a água perderia o H+, e repondo ele, né? Ele sendo usado como um catalisador. Então, a questão, ela está pedindo a reação, digamos, desculpa, o diagrama, né, da reação do propeno. Então, do propeno com HCl. Então, naquele primeiro momento, aquela primeira etapa, aquele primeiro ataque para a formação do intermediário, ela é um ataque mais lento. Porque depois que você forma o carbocátion, ele é mais reativo do que a molécula inicial, né, pessoal? Ela já tem uma carga positiva ali, e o cloreto também já está ali pronto para reagir. Então, em relação à molécula inicial, o carbocátion, ele é mais instável, é um intermediário. Então você teria aqui, no caso, aqui os reagentes, né? Os reagentes, vou chamar só de R, que a gente são o propeno e o HCl. Aí ele vai subir o morro, vai acontecer o ataque do próton, e aí vai formar aqui o intermediário, que é o carbocátion, certo? Que é o carbocátion secundário. Você me perguntava, Samuel, e se eu quisesse botar o carbocátion primário aí, ele estaria um patamar acima aqui. É impossível dele acontecer? Não, deve até acontecer. Na verdade, o que deve acontecer aqui é uma proporção desses dois produtos. Só que provavelmente esse produto aqui, vou chutar aqui 85, 89%, e o outro uns 11%, entendeu? Então, o principal é esse produto. Então, o que vai acontecer? Esse aqui seria o carbocátion secundário, vou chamar assim, certo? E esse aqui seria do carbocátion primário. Mas o fato é, os dois, esse aqui evolui para um produto, né? Para esse produto, e esse aqui também para algum outro produto. Agora, a estabilidade do produto aí é que vai pegar. Então não vou me complicar não, porque eu não sei as estabilidades relativas dos produtos ali, não dá para cravar. Então o que vai acontecer vamos trabalhar aqui só com a formação do carbocátion, né? Chama aqui de C+, que é o meu intermediário, e aí depois esse intermediário que vai reagir com um pico bem mais baixo para formar o produto.
Por que que é mais baixo? Porque é bem mais rápido a reação. Você já tem cargas ali para reagir, né? Você já tem cargas ali para reagir. Então a reação é mais rápida. Então se você pegar esse ΔG de ativação aqui, ΔG2 de ativação, e esse ΔG de ativação aqui, né? ΔG1 de ativação, logicamente essa aqui seria a etapa lenta, né? Porque ele é mais alto. Então é etapa lenta. Então, o diagrama é semelhante àquele que a gente fez para a questão anterior, tá, pessoal? Então fiquem bastante atentos a esses temas que eu estou tocando aqui, que são coisas muito importantes para a gente, que a gente ainda vai ver bastante no futuro, tá?